A Rádio Mensagem da Cruz passa a apresentar Vale de Baca, um testemunho de fé e fidelidade a Deus em meio à adversidade. Começa agora aqui em nossa programação, Vale de Baca, com Maristela Gandra. Olá, amados ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu vou contar para vocês agora, lendo uma experiência que eu vivi na minha adolescência. Está na página 83, continuando a leitura. Em um destes passeios com minha prima e amigos, estávamos em uma boate e madrugada adentro. Enquanto fazia o que mais amava, dançando ao som de uma boa música, percebi que um belo rapaz olhava firmemente dentro dos meus olhos. Ele era loiro, de cabelos encoracolados, olhos azuis que iguais nunca tinha visto e nunca mais vi, e dentes tão brancos que fazia com que seu lindo sorriso chamasse a minha atenção. Embora sendo muito tímida, continuava na sua frente, e ele, imóvel, continuava a sorrir. Então, envergonhada, abaixei minha cabeça, e ao olhar para baixo, avistei os seus pés. Como estavam imóveis, não foi difícil discernir rapidamente o que estava diante de mim. E foi desesperador ver que os pés daquele rapaz não eram pés humanos, mas eram semelhantes às patas de um bode. Sim, aquele lindo rapaz tinha pés de bode. Entendi logo que ele era um demônio e que não estava sorrindo para mim, mas ria sarcasticamente de mim. Como é dolorosa a vida longe do Senhor Jesus. Depois disso, retornei à sua presença e novamente vivi momentos preciosos com ele. Uma vez mais, firme na caminhada, aos 15 anos de idade, me ingressava na escola de teologia em minha igreja. Eu estava muito feliz, mas minha fé era oscilante. Não havia disciplina na vida espiritual e também não havia adolescentes da minha idade em nossa igreja. Adolescentes sobrevivem onde tem amigos. Por isso é crucial que as amizades dos nossos filhos adolescentes sejam boas e que os levem para mais perto de Deus, ou então que eles sejam influenciadores do bem e não influenciáveis pelo mal. Dificilmente um adolescente vai criar raízes onde não existem relacionamentos. E dessa vez foi através de um relacionamento com a aparência do bem que me levou para longe do Pai mais uma vez. Mais choro e mais dor no percurso da minha vida. O inimigo da minha alma sagazmente aproveitou cada situação onde dei brecha. O diabo tem a força que damos a ele e ele só age por concessão. Por isso, a palavra nos ensina através da carta do apóstolo Pedro, abre aspas, estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembrem-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Fecha aspas, 1 Pedro, capítulo 5, do verso 8 ao 9. Relacionamentos que edificam. Mesmo com a educação que demos às nossas filhas, onde incutimos em seus corações valores morais, cristãos e princípios eternos pautados na Bíblia, ainda assim, algumas vezes nos sentimos ameaçados pelas amizades que estavam fora do contexto e estrutura familiar da qual elas estavam inseridas. Se tem algo que é ameaçador, mesmo quando existe uma boa relação entre pais e filhos, esta ameaça se chama amizades. Para os filhos sobressaírem-se em uma situação de risco como esta, é essencial que o relacionamento em casa seja saudável e aberto ao diálogo. Todavia, com a bagagem de vida que já tinha, e principalmente com o discernimento espiritual, me tornei uma leoa com radar apurado para qualquer via de perigo contra as nossas filhas. Ainda que não pudéssemos protegê-las de tudo e não podemos, elas encontravam segurança em nós.
Lembro-me da nossa filha mais velha, com uma beleza estonteante, sempre muito querida e muito popular na escola e na igreja. Na verdade, era um imã de todo tipo de gente, situação da qual inspirava um cuidado a mais, sabedoria do alto, muita oração e paciência. Sempre optávamos pelo diálogo e pela verdade em qualquer circunstância. E isso nos aproximou muito da nossa filha. E mesmo que ela fosse relutante a alguns nãos, sempre era obediente, tendo conosco uma relação de respeito e amor. Propus a ela um desafio diante de tantas amizades que tinha, que se percebêssemos que ao invés dela influenciar suas amigas, atraindo-as para Deus, ela fosse influenciada e se afastasse dele, iríamos proibir as amizades que não edificassem a sua vida e que estivessem corrompendo limites e os bons ensinos recebidos. Então firmamos ali um acordo. Ela seguiu em frente e com o tempo foi percebendo que os nossos limites eram contrários aos dos pais de algumas de suas amigas. E muito em breve, como já havíamos dito a ela, naturalmente seus caminhos iriam seguir por rotas diferentes. Ela mesma entendeu que algumas dessas amizades estariam totalmente fora da educação espiritual e moral que recebeu. E sem nenhum problema foi se afastando e se direcionando para relacionamentos que produziriam bons frutos, sendo esses de igreja ou não, sendo essas amizades sendo de igreja ou não. Coube a ela e a nós discernirmos com sabedoria que necessariamente nem sempre uma amizade dentro da igreja seria uma boa amizade e que nem sempre uma amizade que não frequentasse a igreja seria uma amizade ruim. Vamos continuar falando sobre as amizades, comentando um pouco, sobre alguns desafios que nós como pais temos na educação dos nossos filhos, E as amizades é um dos maiores desafios, Amizades que nossos filhos encontram, escolhem. E aqui tem um texto que eu coloquei aqui, ele todo, que é de um amigo nosso, um amigo muito querido, o pastor Marcos Moraes. E eu fiz questão de colocar todo esse texto que ele, sabiamente iluminado pelo Espírito Santo, escreveu. E o título é Faça amigos, não faça discípulos. Olha que interessante, O título já é interessante. Mateus 5,47 diz assim: E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Há estatísticas que indicam que após converter-se à fé cristã, em 5 anos, este convertido não terá mais nenhum relacionamento significativo com pessoas não cristãs. O que observo é que normalmente pessoas cristãs mantêm relacionamentos com não cristãos com um único foco: torná-los cristãos ou torná-los participantes de sua igreja. Embora possa parecer plenamente justificável e até mesmo correto à luz da fé, isto é muito mais fruto do que aprendemos sobre evangelismo do que aprendemos com o evangelho. Às vezes, essa preocupação nos desvia do amor. Agimos por interesse. Nesta perspectiva, tornamos nossos relacionamentos uma estratégia guiada por um objetivo e alimentada por um interesse. Perdemos de vista a pessoa e perdemos gradativamente nossa capacidade de amar e servir. E isso enfraquece nossa fé e nossa presença na sociedade. Precisamos aprender a fazer amigos e deixar que se tornem discípulos de Jesus pela ação do Espírito Santo. Devemos ter em mente que é o Espírito Santo que conduz pessoas a Cristo na medida em que se permitem ser conduzidas. É assim que se chega ao trono da graça. Não somos nós os guias, os ganhadores de almas, é o próprio Deus. Nossas ideias de evangelismo nos tornaram inventores de armadilhas para pegar descrentes e, na medida que temos sucesso em nossas estratégias, mais acreditamos que é a coisa certa a fazer. Não me entenda mal quando faço essas afirmações.
Temos nos tornado evangelizadores que tantas vezes falhamos na missão de sermos sal e luz. Saímos bem no campo do discurso e mal no campo do relacionamento. Onde estão o amor, a bondade e a misericórdia? Estamos amando nossos inimigos? A saudação de que Jesus fala representa conexão, disposição para nos relacionarmos. Precisamos reaprender a ser amigos sem interesses, apenas por valorizar o outro, sem segundas intenções ou estratégias, de um modo que naturalmente o evangelho que nos habita chegue ao outro, e não de um jeito que o outro seja um objeto de conquista para nós. O mundo tem sido um espaço em que poucos se fazem amigos verdadeiros uns dos outros. A maioria dos relacionamentos é por interesse. Criamos o que chamamos de network. Pessoas interessantes para que eu me conecte e tenha benefícios. Quem nos quer conectados via LinkedIn normalmente consideraram nosso potencial para torná-los visíveis a outros. O Facebook e Instagram não fogem à regra, também representam um espaço de interesse. O mundo precisa de pessoas que queiram ser e fazer amigos, que queiram conhecer pessoas e amar pessoas. O Evangelho nos envia a amar. Jesus nos mandou amar. Estenda mais a sua mão. Não nos acomodemos à nossa própria versão de relacionamento por interesse. Não façamos das pessoas um alvo, mas as queiramos como amigos. Faça amigos entre os que não partilham sua fé e ame-os. Você aprenderá muito e será muito abençoado. Desfaça as armadilhas e abra o coração. É assim que Deus poderá usar você. Faça amigos e deixe que Jesus faça discípulos. Glória a Deus. Amados, vamos ficando aqui. Olá, queridos, aqui é Maristela Gandra e você acabou de ouvir mais uma audioleitura do livro No Vale de Baca, Além do Câncer, 4ª edição, 2ª tiragem. Adquira o seu exemplar conosco pelo 31 98526 8508. E entre também no nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, deixe um comentário. Vamos ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo pode ser importante e edificar a vida também de mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. A Rádio Mensagem da Cruz apresentou Vale de Baca com Maristela Gandra.